Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o último informativo do STF do ano. Finalmente, obrigado, senhor, informativo de número 1079. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E por último, aquele convite mais que especial, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de legislação integrada, ou seja, os materiais que integram a legislação com a jurisprudência de uma forma super contextualizada, te dando um estudo super completo e atualizado desses dois pilares. Além disso, você tem acesso a todos os planos de leitura, tanto plano por carreira quanto planos por editais específicos, inclusive novos planos por edital adicionados na vigência da assinatura. Esses planos são organizados de tal forma que você tem uma continuidade de estudo e não há custo adicional cada vez que o novo plano é adicionado. Então, gente, é só vantagem. Vem fazer parte desse clube e aproveita, porque até o fim do mês estaremos com preço ainda de 2022. A partir de janeiro, preço de 2023. Então é sua oportunidade, lembrando que as renovações sempre levam em consideração o valor da primeira compra. Então é uma oportunidade que não vai voltar. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1238. São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. Qual é a fundamentação aqui, gente? Você pode fundamentar lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A questão aqui é que, se está em um contexto de prova emprestada, o que é a prova emprestada? É quando você produz uma prova em um determinado processo ou procedimento e essa prova é emprestada realmente para um outro processo ou um outro procedimento. Suponha, por exemplo, que um servidor público praticou um fato que é previsto tanto como uma irregularidade administrativa passível de processo administrativo disciplinar, quanto um crime. E aí tramitou uma ação penal. Nessa ação penal foram produzidas várias provas em relação ao cometimento desse fato típico. E aí, posteriormente, no processo administrativo disciplinar, se utilizou peças processuais, provas que estavam ali nos autos desse processo criminal. Isso é possível? Isso é possível. A questão aqui, especificamente, é que algumas provas que estavam nesse processo penal foram consideradas ilegais. Por que essas provas foram ilegais, inadmissíveis? Imagina, por exemplo, que houve uma escuta telefônica indevida. Enfim, você pode tirar da sua cabeça qualquer exemplo do qual decorre uma nulidade de prova. E aí a pergunta: essa prova, ela é ilegal só para o processo criminal ou ela é ilegal para qualquer procedimento para o qual essa prova eventualmente venha a ser emprestada? E a resposta é a segunda. Ela é legal para qualquer procedimento. Então, essa prova declarada ilícita num procedimento criminal não pode ser usada em um processo administrativo disciplinar como prova emprestada. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, por não violar o princípio da legalidade, lei estadual que prevê que o órgão especial do Tribunal de Justiça pode transformar, instalar juizado em substituição a adjunto e fixar a competência dos juizados especiais. Aqui foram duas leis do Estado do Rio de Janeiro, e essas leis trouxeram exatamente essas possibilidades. O órgão especial do Tribunal de Justiça poderia transformar, instalar juizado em substituição a adjunto
e fixar a competência de juizado especial. E aí propuseram a ADI 4235 dizendo, opa, o artigo 96, inciso 1, a linha D da Constituição Federal diz que compete privativamente aos tribunais propor a criação de novas varas judiciárias. O que é propor a criação? É a proposta de iniciativa de lei. Então, não se pode diretamente criar uma vara judicial sem a existência de uma lei. Aqui vai haver tão somente uma iniciativa, mas não a possibilidade de criação por ação própria. E o Supremo disse, de fato, ninguém está dizendo aqui o contrário, não. Mas acontece que essa lei especificamente ela não está criando nenhum órgão. Então, como não existe aqui nenhum órgão sendo criado, não existe essa necessidade também de lei para tanto. O que existe aqui é tão somente uma disposição, uma liberdade, melhor dizendo, de disposição acerca de juízos que já existem. Então aqui, por exemplo, você pode transformar, remanejar, substituir, fixar a competência em relação a varas que já existem. Não está aqui criando novas varas. Então se entendeu que não seria necessária lei e, de fato, é possível sim que o órgão especial do Tribunal de Justiça tome esse tipo de providência. O próximo julgado foi inserido na Lei Complementar 140 de 2011, que é uma lei que trata sobre a proteção de paisagens naturais notáveis no meio ambiente e combate à corrupção. O destaque aqui ficou da seguinte forma: a repartição de competências comuns, instituída pela Lei Complementar 140 de 2021, mediante a atribuição prévia e estática das competências administrativas de fiscalização aos entes federados, atende às exigências do princípio da subsidiariedade e do perfil cooperativo do modelo de federação, cuja finalidade é conferir efetividade nos cargos constitucionais de proteção dos valores e direitos fundamentais. O que se queria aqui? Aqui foi a ADI 4757. Se pretendia o reconhecimento da inconstitucionalidade de vários dispositivos dessa lei e, por arrastamento, dessa lei inteira. E um dos principais pontos aqui dizia respeito ao artigo 15, que traz, entre os entes federativos, uma atuação em caráter supletivo nas ações de licenciamento e autorização ambiental. Com que objetivo? Com o objetivo de sempre favorecer a atuação daquele ente que está mais próximo e de sempre também possibilitar uma atuação supletiva do ente menos próximo de acordo com a necessidade. Então, veja só, o artigo 15 eu vou falar aqui um pouco fora de ordem do que o artigo traz, mas na prática é o seguinte, ele diz, olha, se tiver o órgão capacitado no município para realizar o licenciamento ambiental, é ele que vai realizar. Se não tiver, quem vai realizar é o Estado. E se o município e o Estado não tiverem esse órgão, aí quem vai realizar é a União. Então, é uma atuação supletiva, veja só. Em primeiro lugar, quem está mais próximo é o município. Se o município não tiver órgão, é o Estado. Se o Estado não tiver órgão, é a União. E aí, o que o STF falou sobre essa regra? Ele disse, olha, isso aqui traz uma racionalidade e também uma eficiência na organização administrativa do poder de polícia ambiental, porque dessa forma você afasta a possibilidade de atuação simultânea e sobreposta de mais de um órgão em relação ao mesmo ato. E além disso, o princípio da subsidiariedade, ele acaba trazendo aqui, dessa forma, uma expressão do valor democrático e dos deveres fundamentais de proteção. Por quê? Porque ele privilegia exatamente esse ente que está mais próximo da realidade. Então, primeiro é o município. Não, mas o município não tem condição, então vai ser o Estado. Não, mas o Estado também não tem, então vai ser a União. Ou então, aqui é uma área estadual, quem é que vai fazer? É o Estado. Não, mas o Estado não pode, então vai ser a União. Aí, os autores da lei disseram, não, mas aqui você está substituindo uma competência comum para tratar de meio ambiente por uma competência privativa. E o STF disse, não,
Existe aqui sim uma competência comum, só que ela é articulada de uma forma dinâmica, onde há atuações supletivas e subsidiárias. E aí a grande maioria dos dispositivos que foram impugnados foram considerados constitucionais, com exceção de 2 dispositivos. Em relação a esse, não houve uma decretação de inconstitucionalidade, mas houve uma interpretação conforme a Constituição. Quais foram eles? O artigo 14, parágrafo 4º, o que esse parágrafo diz? A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Aí o STF disse, não, calma aí. Realmente, em relação a esse ponto, o legislador foi insuficiente na sua regulamentação. Por quê? Porque ele não disciplinou qualquer consequência para a hipótese de omissão ou de mora imotivada e desproporcional do órgão ambiental diante desse pedido de renovação da licença. Por quê, gente? Porque isso aqui incentiva o conluio. O indivíduo pode, por exemplo, em conluio com o órgão ambiental, deixar o processo parado para sempre e aí, de forma permanente, ele acaba tendo a sua licença automaticamente renovada, enquanto isso daí não foi analisado. Então, realmente se entendeu aqui que não é dessa forma e como foi a interpretação conforme a Constituição? Foi a fim de estabelecer que a omissão ou mora administrativa imotivada e desproporcional na manifestação definitiva sobre os pedidos de renovação de licenças instaura a competência supletiva do artigo 15º. Então, veja só, essa competência supletiva, ela foi utilizada aqui para desfazer, não é, algo que estava equivocado em relação ao artigo 14, parágrafo 4º. Então, ao invés de você dizer, enquanto não analisar vai ser indefinidamente prorrogado essa licença, se diz, não, calma ainda. Se não resolver, enquanto não for analisado esse pedido, você vai ter aqui uma aplicação supletiva. Então, o Estado vai suplementar o município, a União vai suplementar o Estado nesse licenciamento. O outro dispositivo que recebeu interpretação conforme a Constituição foi o artigo 17, parágrafo 3º. Ele diz, primeiro caput, compete ao órgão responsável pelo financiamento ou autorização conforme o caso, ou em um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo não impede o exercício pelos entes federativos de atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetivas potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Então vamos lá. Em relação a isso, o STF disse, não, esse critério de prevalência do auto de infração do órgão licenciador, ele não oferece uma resposta aos deveres fundamentais de proteção na situação em que existe uma omissão ou uma falha de atuação daquele órgão na atividade fiscalizatória e sancionatória. E aqui seja por insuficiência, seja por inadequação da medida adotada. Então aqui se entende, olha, calma ainda, também não é assim. Também a gente não pode partir do pressuposto de que sempre aquilo que foi definido pelo órgão licenciador, em termos aqui de fiscalização e sanção, é o que vai prevalecer, porque muitas vezes você acaba tomando uma postura inadequada para prevenir e reparar o dano decorrente desse ilícito ambiental. Então também se deu uma interpretação conforme a Constituição e se esclareceu que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória.
Resumindo, se houve uma comprovada omissão ou insuficiência na fiscalização do órgão responsável pelo licenciamento ambiental, então, nesse caso, vai ser possível sim a tutela fiscalizatória de forma supletiva de outros entes federados. Próximo julgado inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por violarem os princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos, decisões judiciais que determinam a penhora ou bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas aos seus objetos. Gente, nesse caso aqui foi a DPF 1012 do Estado do Pará e diz respeito exatamente a contratos de gestão que foram realizados entre o Estado do Pará e a Organização Social Pro Saúde. Nesses contratos de gestão, naturalmente, existia ali uma previsão de repasse de verbas. Acontece que o Judiciário determinou a constrição de parte desses valores, então a penhora realmente de parte desses valores, com o objetivo de quê? De repassar esses valores para determinada outra área ou para determinada outra situação. O que o Judiciário fez então? O Judiciário simplesmente definiu onde vai ser investido o dinheiro decorrente de uma política pública. O Judiciário, então, aqui estava administrando. É possível fazer isso? Não, gente, não é possível fazer isso. Então, de fato, nessa ADPF aqui, foram declaradas inconstitucionais essas decisões judiciais que determinaram a constrição desses valores e com o objetivo, naturalmente, de remeter esses valores para uma finalidade diferente daquela que foi avançada entre o Estado do Pará e a Organização Social Pro Saúde por meio desses contratos de gestão. Próximo julgado foi uma tese fixada na ADI 6981 de São Paulo e inserida na Constituição Federal. Essa tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências de Assembleia Legislativa para o julgamento de contas de gestores públicos sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação do artigo 71, inciso 2 e 75 da Constituição Federal. O que a Constituição Federal diz sobre esse tema? O tema aqui, gente, então, é competência da Assembleia Legislativa para o julgamento de contas de gestores públicos. O que a Constituição Federal diz? Está lá no 49, inciso 9 da Constituição. É da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Portanto, está julgando as contas de quem? As contas prestadas pelo Presidente da República. Mas veio a Constituição do Estado de São Paulo e foi além e disse assim: olha, aqui compete exclusivamente à Assembleia Legislativa tomar e julgar anualmente as contas prestadas pela mesa da Assembleia Legislativa, pelo governador, pelo presidente do TJ e, respectivamente, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Judiciário. E também apreciar os relatórios sobre execução dos planos de governo. Só que, calma ainda. No modelo federal, que está lá no artigo 71, inciso 2, que combinado, naturalmente, com 49, inciso 9, a competência para julgar as contas do presidente é do Congresso. Quem é que julga as contas de todos esses outros órgãos? É o TCU. Então, por uma questão de simetria, aqui no âmbito estadual, quem julga as contas desses outros entes que não são o governador é quem? É o Tribunal de Contas local. Então, com base nesse entendimento, foi julgado aqui inconstitucional, ou melhor, foram julgadas inconstitucionais as seguintes expressões: pela mesa da Assembleia Legislativa, pelo presidente do Tribunal de Justiça, respectivamente do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Portanto, para poder facilitar aqui na sua mente, a Assembleia Legislativa vai julgar as contas do governador
E quem é que vai julgar as contas de todo o resto aí? O Tribunal de Contas. Próximo julgado do dia, inserido também na Constituição Federal, e aqui é o último julgado do dia, do último informativo do STF do ano, então veja só como é um julgado significativo e é também muito importante. É uma tese fixada, ou melhor, são 3 teses fixadas nas ADIs: 6688 do Paraná, 6698 do Mato Grosso do Sul, 6714 do Paraná, 7016 do Mato Grosso do Sul, 6683 do Amapá, 6686 de Pernambuco, 6687 do Piauí, 6711 do Piauí e 6718 do Amapá. Então aqui todas as ações de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e aqui também já tivemos uma decisão, está com mais ou menos um ano, sobre esse assunto, mas agora se fixou teses. E a primeira tese ficou da seguinte forma: a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Então, o indivíduo foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Quando acabar o mandato dele como presidente, ele vai poder tentar a reeleição. Foi reeleito, passou ali mais esse período. Depois disso, já era. Ah, professor, mas acontece que depois disso ele foi reeleito. Então já não é mais a mesma legislatura. Muda nada, tá bom? Tese 2. A vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o cargo da mesa diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. Então imagina, por exemplo, que o Zezinho foi presidente e o Lunguinho foi vice-presidente. E aí já teve uma reeleição, depois o que eles fizeram? Eles trocaram. O Lunguinho foi para presidente e o Zezinho foi para vice. Tem problema? Tem não. O problema é ter mais de um mandato, mais de 2 mandatos consecutivos, melhor dizendo, no mesmo cargo. Tese 3. O limite de uma reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à publicação da ata de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de 1 de 2021. Salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do STF. Então veja só, se fixou aqui uma modulação de efeitos, né? Se disse, olha, em 7 de 1 de 2021 foi publicada a ata de julgamento da ADI 6524, que já trouxe essa questão da impossibilidade de mais de uma reeleição ou recondução para o membro eleito na mesa diretora de Assembleia Legislativa, tá bom? Então, se você foi mais de uma vez reconduzido ou reeleito antes dessa data, ok, não tem nenhum problema. Só que acontece, gente, que o que pode ter acontecido? O indivíduo podia ser, por exemplo, que a eleição fosse acontecer em fevereiro de 2021 e aí ele trouxe lá para o dia 1º de janeiro de 2021. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que o STF estava na iminência de decidir pela impossibilidade disso acontecer, ou mesmo essa decisão já tinha existido, mas ainda não tinha sido publicada. E aí, para se safar disso e para se beneficiar de alguma possível posterior regra de transição, esse indivíduo foi esperto, digamos assim, e adiantou a eleição. Pode acontecer isso na prática? Pode. Ele vai se safar? Não vai não. Porque nesse caso aqui existe uma antecipação fraudulenta da eleição. Então aqui é uma burla do entendimento do STF e aqui nessa modulação de efeito já se deixou claro que nesse caso, se ficar comprovado que foi isso que aconteceu, a modulação de efeitos não se aplica. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Fico muito feliz por estarmos chegando no último informativo do STF de 2022 juntos. Estou gravando hoje, dia 18 de dezembro. Saiu agora à tarde, saiu 1 hora da tarde esse informativo. Já está comentado.
todo o material de legislação integrada já está atualizado, ele já está na plataforma e agora o podcast já está gravado. Ele não vai ser disponibilizado hoje nas plataformas, mas já vai ser agendado e certamente antes do Natal esse podcast do 1079 já estará disponível. E também, se Deus quiser, o último informativo do ano, que vai ser o informativo 761 do STJ, que vai ser publicado só na segunda-feira. E aí, gente, em termos de informativo, acabou o ano. Se você está em dia, se você seguir o nosso informativo semanal certinho, agora você vai ter a possibilidade de passar o fim de ano tranquilo. Se você não conseguiu seguir certinho, corre, aproveita e vamos tentar fechar o ano de 2022 com tudo em dia, porque isso com certeza vai te trazer uma grande tranquilidade para começar 2023 de uma forma muito mais tranquila. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a vocês e os aguardo no nosso próximo e último podcast do ano de 2022.